Humor e tragédia. Será possível ter dois estilos que despertam emoções tão distintas em uma mesma obra? Bom, é o que vamos conferir no primeiro bloco do Iluminuras de hoje, que recebe o escritor Fernando Marques. Além de escritor, Fernando Marques é jornalista, compositor e professor no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. É autor de diversas peças de teatro e doutor em literatura brasileira, com tese sobre teatro musical. Bom, Fernando Marques, inicialmente eu quero aqui agradecer a você pela presença no Iluminuras de hoje, por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa. Agradeço a vocês. Você que é jornalista, compositor, escritor, quando foi que surgiu todas essas atividades em sua vida? Claro, talvez a de professor tenha sido a última, ou não, eu estou errado? Na verdade, o interesse por cultura, por poesia, por canção, vem desde a adolescência e, como acontece com a maioria das pessoas, foi nessa fase que eu comecei a escrever, né? Os primeiros poeminhas, as letras, as melodias começaram a surgir aí. Eu fui levando paralelamente, fiz uma graduação em música, depois fiz jornalismo, poderia ter sido o inverso também, mas o jornalismo sempre é associado às letras, né, à literatura, à cultura, né, ao teatro. Então eu tenho procurado conciliar essas atividades que são, na verdade, atividades afins, né, elas se ligam. Eu escrevo, por vezes, associando a literatura à música, por vezes não. Então, o último livro, o mais recente, é um ensaio sobre o teatro de Nelson Rodrigues, né? Chama-se A Comicidade da Desilusão. O humor nas tragédias cariocas de Nelson Rodrigues. Nesse livro, eu procuro fixar o olhar aí num aspecto que eu julgo fundamental no Nelson. E o próprio Nelson já nos dava razão, né? Que é a relação entre humor e drama, né? Comicidade e morbidez em Nelson Rodrigues. Nas peças, sobretudo nas que ele chamou tragédias cariocas, você pode passar de uma situação cômica a uma situação dramática, dolorosa, ou ao contrário, o drama pode ser desmoralizado, por assim dizer, pelo humor. Antônio Cadeg, inclusive, no seu prefácio, ele chega a citar até esse lado de rodriguiano, de o patético, o humor e também esse drama, né? O Cadeg foi muito generoso, ele procurou compreender procurou compreender e compreendeu essa pauta, por assim dizer, né? Vamos entender o humor em Nelson. Em 74, Nelson Rodrigues dava uma entrevista ao Serviço Nacional de Teatro e dizia que determinado filme era um filme de que ele não gostava, baseado numa peça dele, porque não tinha humor. Ele dizia, isto sou eu sem humor, né? Ele se referia a um filme chamado A Falecida, o mesmo nome da peça de 53. É um grande filme, mas de fato não optou pela mistura de humor e drama. E o Nelson dizia, não me reconheço nesse filme. Né? E nessa entrevista ele diz, o que o filme ignorou foi um mistério nada misterioso, um mistério claríssimo na minha obra, que é o patético e o humorístico, o dramático e o humorístico andando juntos, né? Caminhando lado a lado. A comicidade da desilusão, e aí que você trata de duas peças em especial, né? A Falecida e Toda Nudez Será Castigada. Agora, por que exatamente essas duas? Eu queria estudar as peças cena por cena, né? Então eu não podia fazer isso com um número grande de peças. Achei que essas peças eram especialmente representativas desse bloco de tragédias cariocas. São 8 peças ao todo, né? E por isso me dediquei a essas duas especialmente. Eu acho que nelas também a gente pode mostrar com mais nitidez essa relação de comicidade e morbidez ou sordidez que é tão frequente na obra do Nelson Rodrigues, né? No teatro do Nelson Rodrigues, né? Bom, conversando com você, vendo a obra que você desenvolveu com todo esse cuidado, porque requer aí toda uma pesquisa, um conhecimento, não dá para negar que você é um fã de Nelson Rodrigues. Ah, sim, sim. Né? É um fã condicional, eu diria. Agora me diz uma coisa, como escrever e aí usar a razão
e a paixão também, ou em determinados momentos conseguir separar isso, ou é impossível separar? Não, é claro que um estudo, uma pesquisa desse tipo sempre nasce de um entusiasmo pela obra, pelo autor, né? Que a gente vai pesquisar, que a gente vai estudar. Mas isso não impede que você reconheça, por exemplo, que a defesa que Nelson fez da ditadura, não propriamente nas peças, né? Isso aconteceu nas crônicas. É algo de que você pode se afastar, você não precisa endossar isso, não é? Então, quer dizer, e mesmo com relação ao teatro, em relação às questões propriamente estéticas, eventualmente você faz ressalvas, ou você gosta menos ou gosta mais. Sem dúvida, no entanto, é assim, você só vai estudar aquilo que apaixona você, que o movimenta, né, digamos, intelectualmente, até passionalmente. Você disseca essas duas obras, né, a Falecida e também Toda a Nudez Será Castigada. Agora você também traz outras referências de Nelson Rodrigues? Sim, na verdade é o seguinte, eu parti, claro, dos prefácios do Sábato Magaldi, parti de declarações do próprio Nelson, parti da biografia que Rui Castro fez, e trouxe três autores, três teóricos do riso para entender melhor o Nelson, que foram o Bergson, o Freud e o Pirandello. E procurei acrescentar a esses autores algo de singular, né? Algo de meu, né? E são dois conceitos, basicamente, que eu procuro oferecer aí para o exame da obra, que são a comicidade da desilusão, né? Que já está no próprio título, e a ideia de situações moralmente insustentáveis, que se dão, por exemplo, quando você vem numa chave de comédia e de repente mesmo, repentinamente é feita a menção a algo que não cabe no cômico. Por exemplo, a menção ao câncer no final do primeiro ato de A Falecida, né? A convenção nesse momento, que era de farsa, que era cômica, se enerva, porque você fala de alguma coisa que nada tem de humorístico, uma doença grave que pode ser mortal. Essa mistura do cômico e aí do mórbido configura uma situação insustentável, conforme eu resolvi chamar, entendeu? E pode ocorrer o contrário também, né? Você vê numa situação séria e de repente, repentinamente, de repente mesmo, não é gíria, é a própria expressão, você tem aí uma piada, um gesto engraçado que esvazia a dramaticidade daquela cena. Esse jogo de convenções, essa dança de convenções, a meu ver, caracteriza o teatro do Nelson, especialmente caracteriza as tragédias cariocas, né? Nós temos aqui Últimos, comédia musical, e dos atos, esse não é o seu primeiro, né? Não, Últimos é de 2008, é um livro CD, conta a história de uma marcha de sem-teto, os diálogos são todos em verso, né? Você canta? Canto no disco que acompanha o livro e convidei alguns artistas, alguns amigos da cidade, como a Célia Rabelo, a Wilze Carioca, o Eduardo Rangel, os arranjos são do José Cabreira e tal. É um disco bem caprichado. Últimos procura retomar o texto musical, né, musical e político, que se fez com grande felicidade e frequência durante os anos 60 e 70. E mais recentemente não tem sido tão explorado, né, esse caminho tão rico. Então a gente tentou fazer algo nesse sentido, fazer uma peça nesse sentido, um musical, tratando de um tema atualíssimo, que é o problema do sem-teto e, por extensão, também do sem-terra. E Retratos de Mulher? Retratos de Mulher foi o primeiro desses 5 livros publicados até agora. É um livrinho, é um livro de 80 páginas, são 15 sonetos que recontam a história de personagens femininas trágicas. Então, Medeia, a grega Medeia, Geni, de Toda a Nudez Será Castigada, Ofélia, do Hamlet de Shakespeare, né? São figuras femininas que têm suas histórias recontadas na forma do soneto. A dama das camélias mais modesta atende por Geni. Moça bonita e dada certas cismas, acredita que a vida mais que a morte nos detesta.
sua sina estampada em sua testa, não ser amada por ninguém, maldita, no próprio seio encontra a sorte escrita. Ninguém lhe faz, como aos cachorros, festa. Mas trôpego herculano apareceu. No início tímido, ele iria ao céu, arrastando consigo a namorada daquela cama torpe de bordel. Geni amou, cansou, traiu, sofreu e se matou, deixando a voz gravada. Foi essa a ideia do livro. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro, esse de 2001. 2001. É. E tem aí Zé. O Zé é uma peça teatral também, em verso e com canções, mais ou menos como Últimos, embora sejam, as canções sejam em menor número, e é uma adaptação de uma peça famosa chamada Wojciech, a partir das traduções brasileiras, então existentes. Eu fiz uma adaptação em verso e acrescentando ao texto, a história original, 4 músicas. Quer dizer, há lugares em que essas músicas aparecem, mas elas não existiam concretamente. Então eu fiz para essa peça. E Contos Canhotos? Contos Canhotos é de 2010 e é um livro em que eu reuni contos que foram sendo feitos assim, como Deus é servido, por assim dizer, né, avulsamente, e alguns mais recentes e outros mais antigos, alguns publicados, outros inéditos. Mas procurei dar ao livro alguma espécie de unidade e resultou aí nesses contos canhotos. Canhotos porque os personagens estão sempre em situações difíceis, estranhas, inusitadas, canhotas. Bom, eu tive aqui a satisfação de conversar com o escritor, jornalista, músico, Fernando Marques. Quero aqui agradecer mais uma vez por aceitar o convite da TV Justiça. Muito obrigado a vocês pelo espaço, que aliás os espaços são escassos, e programas como esse que você apresenta agora trazem aí oportunidades de debate, de divulgação. Isso é muito bom para quem escreve. Obrigado, Fernando. E nós vamos aqui a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com Iluminuras. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras e eu vou conversar agora com o professor de Direito Civil e também advogado Frederico Viegas. Professor, qual o papel que a literatura ocupa no seu dia a dia? Bom, a literatura, saindo do campo geral, que é um meio de educação, das pessoas terem maior conhecimento, não só das coisas do cotidiano, como também de coisas mais técnicas, tá? Se você for tentar relacionar ela com direito, muitas coisas jurídicas são explicadas através do dia a dia, do que a sociedade vê e se reflete na literatura. Como também, tá, a literatura sempre influenciou e vai continuar influenciando o direito e até mesmo decisões jurídicas. Você acredita então que até mesmo nessas decisões? Você pega aí nossos tribunais em alguns momentos, ao proferirem decisões, os juízes, os ministros, os tribunais superiores, eles colocam um pouco de literatura, citam alguma coisa, citam uma poesia, citam uma passagem importante, tá, para justamente fazer ali um quadro, tá, de realidade, às vezes, tá, da situação que você está julgando, que você está vendo ali naquele momento. E é positivo? Eu acho que é positivo, tá? Porque você termina fazendo um exemplo, fazendo uma demonstração, você termina enfatizando alguma coisa, tá? E mostrando que é não só no processo, mas também no cotidiano da gente, tá? E está ali, tá na nossa literatura, às vezes na literatura mundial, tá? Uma determinada passagem, tá? Que ilustra bem o que está sendo julgado. Porque de repente para uma pessoa, num simples olhar ali, dizer, olha, mas peraí, misturar a poesia com uma decisão tão importante quanto essa, será que não tem esse ponto de vista aí, e talvez até erroneamente? Não, eu acho que, primeiro que, às vezes é o olhar do leigo, tá? Mas cada pessoa mais técnica, ele compreende o que está na decisão e, na compreensão daquela decisão, ele vai ver que, na grande maioria dos casos, o magistrado que colocou
aquela literatura, uma poesia, um conto, tá? Ele colocou por um motivo muito especial, muito específico, que ali ele está tentando exemplificar ou fazer um paralelismo. Uhum. Por falar em exemplos, você lembra de um? Então, eu sempre lembro um exemplo de um julgamento, tá, que eu tive no Supremo Tribunal Federal, na década de 90, onde o ministro Marco Aurélio Mello, tá, ele trouxe um trecho de um poema do Vladimir Mayakovsky, do poeta russo, tá, que se encaixava perfeitamente no caso que estava sendo julgado. Tá, que se falava que as pessoas não podem ficar tolerando determinados atos contrários à lei, contrários à Constituição, e ele mostrou no poema o que acontece se você deixar que vários fatos se sucedam e você não faz nada. Tá? Então, o poema termina dizendo, a gente não disse nada porque a gente nunca disse nada, então não adianta você querer depois basicamente chorar sobre leite derramado, porque você sempre foi conivente com aquela situação. Era justamente ele dizendo que aquilo ali deveria parar. Tá? Então, se a adequação é perfeita ao fato. Professor Frederico, bom, o senhor tem 5 obras, mas aí todas elas retratam o lado jurídico mesmo, né? São obras voltadas à academia, ao meio jurídico, direito civil, inclusive? Direito civil. Todas elas no direito? Todas elas no direito civil. Civil. Agora vamos inverter, que nós falamos dessa participação da literatura no judiciário. E em suas obras, você inclui? Sim. Sempre, seja num livro, num artigo, tá? A gente sempre pega um exemplo do cotidiano, tá? Às vezes até mesmo livro de história, tá? Para mostrar um determinado evento, um determinado momento. Tá? E sempre, eu sempre busco botar ou um pensamento em determinado momento da obra, ou mesmo uma passagem que demonstra, tá, aquilo que está se querendo investigar. Porque há sempre uma aproximação, tá, entre direito e realidade, direito, sociedade, direito e literatura. Direito e história, né? Direito e história, não há como você dissociar. E você agregar aquilo ali, você até mesmo coloca o leitor mais situado, tá, naquilo que você quer narrar, o que você quer descrever. Agora você como professor, os alunos também, boa parte tem essa visão a matéria, a disciplina, o direito, interage com a literatura ou você vê uma dificuldade do estudante entender essa relação? Eu acho que o estudante tem um pouco de dificuldade de entender a relação, até porque o nosso estudante hoje no Brasil, no mundo todo, ele lê pouco. Tá? Então, se você dá um número considerável de páginas ou de livros para o aluno ler, ele reclama. Ele quer aquela coisa assim, olha, me transmita como se fosse um computador. Mas alguns, tá, os mais sensíveis, veem toda a relação. Tá? E também existem obras que são obras, às vezes, chave, ou no que você está explicando, ou no próprio direito, que não são obras jurídicas. Que aí você deve sempre remeter o aluno, tá, para que leia aquilo ali, tá, que muitas vezes não tem nada a ver com direito. Tá? No ramo de pesquisa que eu faço atualmente, você tem muita coisa de direito e economia. Direito e economia tem muita coisa com a ciência social, então você vai ou para filosofia, ou você vai para alguns pontos da história no mundo, história brasileira, tá? Vai até mesmo para o regionalismo. Onde é que você vai encontrar isso? Você não vai encontrar isso num livro jurídico, você vai encontrar isso, tá? Eu diria na literatura em sentido amplo. Tá? Eu conversei com um professor recentemente, ele me dizia essa coisa de que o aluno está muito preparado, ou ele vai para a academia e ele já enxerga no primeiro momento que ele vai preparado para atacar, aprender a atacar. Ou seja, ele perde às vezes aquele sentido humano. Talvez essa literatura pode trazer um pouco dessa humanidade para dentro dessa questão jurídica. Eu não falaria humanidade, mas sim humanização. Sim, é o termo mais correto, né? As universidades brasileiras e as públicas em particular necessitam de humanização, porque hoje existe até um clima meio belicoso, tá? E talvez, tá, se você conseguir levar alguma coisa a mais além daquilo que se espera, tá? Porque o aluno espera uma coisa muito certinha dentro da universidade, então que você vai aprender aquilo, tá? E às vezes ele se surpreende, como se você colocar um texto de literatura, um texto além do direito. Tá? Existe um texto, inclusive, de um juiz
norte-americano, do Richard Posner, muito interessante, um livro que chama-se Para Além do Direito. É um texto que eu dou para os meus alunos. Tá? Para além do direito, quer dizer, não é só dentro do direito que você vai encontrar soluções, é às vezes dentro da realidade social. E esse é um autor americano, um grande juiz americano, que você vê obras dele mais literárias, ou mais centradas, focadas em política, em sociologia jurídica, do que também você tem obras mais focadas em direito, que seriam obras basicamente jurídicas. Então, é um autor que você pode trabalhar nas duas pontas. Uhum. Que outros autores e obras você costuma indicar aí aos alunos? Claro, aqui fora do âmbito do jurídico, né? Mas que tem um viés e que o seu objetivo é justamente esse, alinhavar isso. No direito existe uma relação muito grande com o direito de filosofia. Então existem filósofos clássicos, tá? Você precisa de um classicismo para explicar determinado fenômeno jurídico. Tá? Agora também existem filósofos modernos. Tá? Por exemplo, você pode... E filósofos que são, às vezes, filósofos que trabalham com direito e também que trabalham fora do direito. Me recordo agora um inglês que mora nos Estados Unidos, que é Jeremy Waldron. Ele vê de um outro ângulo, com outro olhar, o fenômeno jurídico. E para mim, tá, dos mais recentes, para mim é o autor que eu mais gosto. E num caso desse, como é que é a receptividade, por exemplo, de um aluno seu? É ambígua. Tá? É ambígua porque tem gente que gosta muito, tem gente que não gosta. Tá? Mas depois lá no resultado, depois que leu e tudo, não muda? Às vezes muda, outras vezes não muda. É muito curioso. Tá? Alguns cumprem, como se diz em futebol, estão ali para cumprir a tabela. Tá? Outros não, outros eles querem conhecer mais de alguma coisa. Normalmente eles querem conhecer mais de alguma coisa, então eles acham bom, então eles buscam essa necessidade de aprender mais, ir além, vou até parafrasear o Posner, né, ir além do direito. Tá? Outros que querem só aquilo ali mesmo. Tá? Infelizmente, os que querem só ali mesmo são a grande maioria. Professor Frederico Viegas, o que você costuma ler? Eu costumo ler contos, tá? Costumo ler crônicas, tá? Coisas de não ficção. Tá? Acho que eu gosto mais do que existe, do que é real. Tá? E algumas vezes me levo, tá, por as coisas serem líderes de venda, né, best-sellers. Outras vezes não, outras vezes são até mesmo clássicos, tá? E sempre levando pelos dois lados, buscando um equilíbrio. O que é novo, o que é antigo, o que é clássico, o que é moderno, né? Nunca falando só leio moderno, só leio clássico. Tá? Acho que tem que ter, porque te amplia mais o horizonte. Os clássicos são, bom, o nome já diz tudo, né? Clássicos, mas dentre esses modernos que o senhor cita, tem surgido muita coisa boa, não tem? Tem. Acho que o movimento editorial brasileiro é bastante significativo. Tá? Tem coisa muito boa, agora também tem coisa muito ruim. Tá? Tem livro de oportunismo que vende. Né? Tá? Tem livro de oportunismo que vende. E tem livros, como um que eu li agora recentemente, A Queda do Diogo Mainardi, e que é uma narrativa dele em relação ao filho dele que tem um problema de saúde e, de repente, é o segundo livro mais vendido do país. Tá? Eu acho que ele, nem o Diogo, ele imaginava que ele ia ser tão bem vendido. Tá? Mesma coisa, você pega... Esse você considera um bom livro? É um bom livro. Eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo. Tá? É o que o Veríssimo escreve, tá? Que é totalmente o oposto ao que o pai escreveu. Tá? E então são sempre livros, tá? Que são bons livros de venda e são livros que se colocam a situação social em pequenas crônicas, né? Tá? Às vezes até mesmo o que ele publicou em jornais em determinados momentos, tá? Que te fazem até bem refletir a respeito do cotidiano. Tá? E para mim é um grande autor na atualidade. Luiz Fernando é uma pessoa que consegue retratar bem a nossa sociedade.
Bem, eu tive aqui a satisfação de conversar com o advogado e professor de Direito Civil na Universidade de Brasília, Frederico Viegas. Professor, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. E lembro que você também pode rever o programa no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.